Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Hoje é 16 de julho de 2024. Vamos dar início à sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos hoje 2 processos na pauta. Vamos iniciar com um processo que tem pedido de sustentação oral. Auto de infração 4055605, Videocom Brasil Limitada. É um recurso ordinário de autoria do Dr. Carlos Henrique. Obrigado, presidente. Vamos lá. O auto de infração é composto de 2 infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS valor de tanto, referente ao janeiro de 2010 a dezembro de 2010. Parte integrante deste auto de infração, por considerar no campo de incidência imposto sobre serviços ISS, as prestações oneradas de serviços de comunicação praticados pelo atuado, conforme se demonstra pelas cópias de documentos juntados. O item 2 deixou de registrar no livro de registro de saídas e de transmitir à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo as informações contidas nos arquivos eletrônicos relativas às prestações onerosas de serviços de comunicação efetuadas no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010. E o item 3 elaborou e entregou nas datas indicadas, demonstrativo, anexo denominado Conta Fiscal por Mês de Referência no exercício 2010, parte integrante deste auto de infração, 12 guias de informações e apurações de ICMS, com omissão dos dados e informações econômicos fiscais, já que estas foram entregues sem movimento, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntados. A empresa autuada apresentou defesas de folhas 308 e 365, no qual aduziu os seguintes argumentos, da qual eu já descrevi e os senhores tiveram a disponibilização do meu voto. A autoridade fiscal se manifestou refutando todos os argumentos trazidos na defesa apresentada, requerendo manutenção do integral do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedentes as acusações fiscais e, por conseguinte, o auto de infração. A empresa apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa, formulou sustentação oral e a representação fiscal apresentou parecer contra as contrarrazões de recurso ordinário, propugnando pelo não provimento do recurso. A 9ª Câmara Julgadora desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas deu provimento parcial ao recurso para cancelar os itens 2 e 3 do auto de infração e face ao princípio da absorção de folhas 635 a 643. A Fazenda Pública apresentou o recurso especial de folhas 664, propugnando pela nulidade da decisão proferida em sede de recurso ordinário e, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida para restabelecimento intonto do auto de infração inaugural. A empresa apresentou recurso especial, folha 729761, relativamente à parte remanescente do auto de infração, como apresentou suas contras-razões ao recurso especial interposto pela Fazenda Pública, requerendo que fosse negado provimento ao mencionado recurso. A representação fiscal concluiu pelo não provimento do recurso especial apresentado pela empresa e pelo provimento do recurso especial da Fazenda Pública. A Câmara Superior deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, anulando parcialmente a respeitável decisão recorrida proferida pela 9ª Câmara Julgadora de folha 804 e 812, determinando o retorno aos autos para uma das câmaras julgadoras para complemento do julgado, a fim que nova decisão seja proferida com a devida análise dos itens 2.2 e 2.3, ficando sobrestado o julgamento do recurso especial no tocante às demais alegações. É assim o relatório, presidente. Muito obrigado, Dr. Carlos. Doutora Fabiana, a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia, conselheiras. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma breve sustentação. Como o conselheiro relatou muito bem, o caso ele já teve algumas idas e vindas aqui, né? A discussão do argumento extra-petita, o recurso especial que ele já subiu e já acabou retornando para a Câmara em determinação do Conselho Superior. Primeiro, peço desculpa por estar pelo celular, porque o meu computador aqui resolveu reiniciar e não está funcionando. Então, vou seguir por aqui. Peço perdão por qualquer equívoco de áudio, estou à disposição de reproduzir. A questão central do processo administrativo e do auto de infração que o contribuinte Videocom sofre hoje, ele gira em torno sobre a tributação de um suposto serviço de comunicação. Toda a autuação, ela nasceu
de uma notificação que a Anatel, lá em 2014, né, enviou para a Secretaria de Fazenda, informando que a contribuinte supostamente prestaria serviços, né, de comunicação que estariam dentro do campo de incidência do ICMS, e esse contribuinte não estaria, teoricamente, né, fazendo o recolhimento do tributo estadual. No entanto, não é o que ocorre, né? É importante deixar claro que toda discussão aqui é sobre a não prestação de serviço de comunicação pelo contribuinte. O contribuinte, ele não realiza a disponibilização da comunicação, ele não permite a comunicação, ele não permite que a comunicação entre partes seja estabelecida. O contribuinte tão somente presta serviços acessórios a empresas que prestam serviços efetivamente de comunicação. Então, toda a discussão do contribuinte ao longo do processo administrativo é na tentativa de demonstrar que não ocorreu a prestação de serviço de comunicação em si, né, tendo como base as definições da Lei Candir, da Lei Nacional de Telecomunicação, a fim de comprovar que não foram prestados serviços de comunicação e, portanto, a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, ele não está no campo de incidência do ICMS. Em paralelo, uma parte da autuação, a parte questionada da autuação, também em relação a serviços prestados pelo contribuinte, contudo, para tomadores situados fora do país, né? Foram exportações de serviços. Contudo, na época da autuação das atividades realizadas pelo contribuinte no ano de 2010, as autoridades fazendárias e o que foi reproduzido ao longo do processo administrativo até aqui é que foram serviços de comunicação e não foi reconhecida a exportação de serviços, evidentemente, prestada pelo contribuinte. Por fim, gerou uma questão também em relação, né, que foi o que justificou o retorno do processo para a primeira Câmara, a questão da atualização dos juros impostos calculados no auto de infração. A Fazenda, os argumentos fazendários são no sentido de que não se deve aplicar a Selic, que o contribuinte não haveria questionado os patamares de juros calculados no auto de infração, o que não é verdade. O contribuinte já se manifestou desde a época da apresentação da defesa de que o cálculo dos juros de mora imputados no auto de infração, eles eram muito acima do aceitado. Inclusive, é interessante pautar, assim, trazer para a discussão que o tema da aplicação da Selic é um tema que virou muito mais discutível, muito mais aceito pelas câmaras de julgamento da Cefaz, já é amplamente entendido de que deveria se aplicar a Selic e que, de fato, o cálculo utilizado nos autos de infração antes de 2014, eles superam, né, a Selic acumulada anual. Me coloco à disposição para responder qualquer questionamento dos ilustres conselheiros, mas basicamente a contribuinte, né, se manifesta a fim de provar, né, diferentemente dos argumentos fazendários, de que não houve qualquer prestação de serviço de comunicação e, portanto, né, ela não estaria obrigada a fazer certos registros de GIA, em livros de saída, uma vez que não ocorreu qualquer serviço de comunicação. E também pugna, né, de uma forma subsidiária que, caso o argumento de anulação do auto de infração ele não venha a ser integralmente acolhido, que sejam revistos os patamares e de índices de atualização monetária e de juros de mora. Muito obrigada a todos e dou seguimento aí à palavra para o próximo conselheiro para a continuação do julgamento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Fabiana. Doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Fabiana. Vamos ao voto. A Câmara Superior anulou parcialmente a decisão proferida em sede de recurso ordinário, determinando o retorno do processo à Câmara Julgadora para que se refaça o julgamento com a devida análise somente dos itens 2.2 e 3.3 do auto de infração, preservada a mencionada decisão quanto às demais questões, sobrestando o exame do recurso especial da empresa recorrente, por entender que a respeitável decisão recorrida
acolheu o pedido não formulado pela empresa recorrente, aplicando a teoria da absorção, caracterizando o extra-petita. O princípio da construção importado no direito penal determina que somente deve ser punido a infração mais grave, absorvendo-se nessa penalidade as infrações de menor gravidade que tenham sido praticadas para alcançar aquele fim. Vale destacar que o Egresso Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de sua aplicação no âmbito do direito penal, através da matéria tratada na súmula 17, do seguinte teor: quanto falso cisário do estelionato, sem mais potencialidade lesiva é por esse absorvido. Em razão do princípio da construção, cujo brocário do latim lex consumere deroga lege consum, sempre em que um movimento se for necessário para a figuração de uma ação, apenas essa deverá ser considerada. A relevância do princípio interno é observada também no âmbito do contencioso administrativo tributário, por este egresso tribunal de impostos e taxas, que tem enfrentado a aplicabilidade do princípio da construção nos casos de lavratura de auto-infração, imposição e multa, que pune o contribuinte pela falta de pagamento do imposto e, consequentemente, descumprimento de dever instrumental, sendo inúmeras decisões proferidas pelas câmaras julgadoras no sentido de que há a ocorrência de bis e idem, sendo que o contribuinte penalizado duplamente pelo mesmo fato na hipótese de ser-lhe aplicada a multa pela falta de escrituração de notas fiscais, em razão dessa conduta revestir-se da característica de ilícito preparatório para a prática do ilícito mais gravoso, qual seja a de que falta o pagamento do imposto, cabendo nessa hipótese a aplicação da teoria da construção, caso, como por exemplo, decisão preferida no auto fração 3027-767, entre outros. Nesse sentido, deve-se observar que o artigo 85 da Lei 6374/89 prescreve as normas sancionatórias, sendo que seu parágrafo 1º enuncia que a aplicação das penalidades previstas naquele artigo deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto de infração e das providências necessárias à instauração da ação penal cabível, inclusive por crime de desobediência. Todavia, no conteúdo semântico, tal dispositivo normativo não se caracteriza óbvio a aplicação do princípio da construção, e conforme já mencionado, havendo a unidade de ação e, portanto, o descumprimento do dever instrumental que acarretar a falta de pagamento de tributo, a única ação juridicamente relevante, diante dos requisitos metodológicos necessários à vinculação ao sistema adotado, é a questão atinente ao pagamento do imposto. Conduta essa finalística deve do direito tributário, inexistindo ação passível de punição referente ao descumprimento de dever instrumental. Isto porque o artigo 85, parágrafo 1º da Lei 6.374/89, apenas prescreve a relação ao âmbito tributário, algo que é óbvio, a aplicação de multa não exime o contribuinte de pagamento de tributo, se for o caso. Neste contexto, plenamente plausível, por parte do órgão de julgamento, vinculado ao contencioso administrativo e tributário, aplicar o princípio da construção e, obviamente, tal entendimento não afasta a possibilidade de aplicação de multa quando apenas o descumprimento do dever instrumental, sem exigência do imposto, uma vez que, nessa hipótese, a multa será apenas regulamentar e o único fato será relacionado ao próprio dever instrumental. Verifico que, no recurso ordinário, folha 556-593, a empresa recorrente, em seu recurso ordinário, de fato, não requer a aplicação do princípio da construção ou absorção, alegando apenas a excessividade das multas aplicadas, impossibilidade da multa gravosa sobre o não recolhimento do tributo, desproporcionalidade da multa, referente à falta do registro no livro de saídas e descabimento das multas pela não apresentação das guias de informação e apuração das multas aplicadas sobre as notas fiscais de janeiro de 2010 e requerimento da aplicação do artigo 527-A. Considero que a matéria não se caracteriza como de ordem pública, em que haveria a possibilidade de aplicação de ofício, tendo em vista que o tema envolve interpretações da legislação e de conceito e teoria do direito positivo. Por conseguinte, a aplicação do princípio da construção para afastar as penalidades menos gravosas dos itens 2.2 e 3.3 não se pode dar de ofício, sem que haja requerimento da empresa recorrente. Neste ponto, razão da inércia da empresa recorrente quanto ao seu direito de defesa, entendo que a aplicação do princípio da absorção à hipótese caracterizada no julgamento desta petita, desta Câmara, conhecimento de ofício da teoria da construção não requerido pela parte da recorrente, motivo pelo qual restabeleço o auto de infração original nos mesmos moldes da proferida decisão em primeira instância administrativa pela unidade de julgamento. Neste contexto, entendo que também não cabe aplicação do artigo 527-A, tendo em vista que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou renovação da multa. Esses que as infrações dos item
do item 1.1 diz respeito à falta de pagamento de imposto e a conduta da empresa recorrente afasta a alegação de boa-fé. Resulta, portanto, afastada de forma irremediada a aplicação do 527A. Não merece o auto de infração, portanto, qualquer reparo que concerne as penalidades tratadas. A disposto de se conhecer o recurso de ofício e do ordinário e negar esses provimentos, mantendo a decisão proferida em primeira instância que julgou procedência o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está aberta a discussão. Não havendo inscritos, é só o doutor Carlos que registre o voto. Está registrado, presidente. Obrigado. Debate encerrado. Verificação do quórum. Doutora Renata, por favor, confirma a presença para votação. Saiu aqui do meu. Deixa eu entrar de novo lá. Perdão. Estou aberto aqui. É a autorização 4055605 Videocom Brasil. Uhum. Já abri. Perdão. Perfeito. Iniciada a votação. Perfeito. Encerrada a votação. Então, doutora Fabiana, por unanimidade prevaleceu o voto do doutor Carlos, que negou o provimento ao recurso ordinário. Sinta-se à vontade para continuar então, ou se quiser pode se retirar. Obrigada. Bom dia de trabalho a todos. Peço licença para me retirar. Pode ficar à vontade. Bom dia. Vamos agora ao auto de infração 5023574, Merege Brasil Indústria de Metalurgia de Precisão. É um recurso ordinário de minha relatoria. Não há protesto, sustentação oral. Vamos lá. Vou passar diretamente ao voto, no item 8. Trata-se de recurso ordinário, folhas tais, interposto pela autuada Merege Brasil Indústria de Metalurgia de Precisão Limitada, com decisão de primeira instância administrativa, que manteve integralmente as acusações do AIN 5023-574. O AIN inaugural traz duas acusações. 1. Creditamento indevido de ICMS referente ao ICMS destacado em notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio contribuinte para acobertar operações de devolução de mercadorias, sem a devida comprovação nos termos dos artigos 63 e 452 a 454-A do Regulamento do ICMS. E acusação 2, creditamento indevido de ICMS-ST, referente ao ICMS-ST destacado em notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio contribuinte para cobertar operações de devolução de mercadorias, sem a devida comprovação nos termos dos artigos 63 e 452 a 454-A do Regulamento do ICMS. Em seu recurso ordinário, folhas tais, a recorrente afirma que, sendo o seu recurso tempestivo, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa
nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Assiste razão à recorrência. O Código Tributário Nacional afirma que suspende a atividade de critério tributário as reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo administrativo. Desse modo, estando em curso o contencioso administrativo, é fato inconteste que está suspensa a exigibilidade do AIN inaugural por força do quanto determinado no CTN. A recorrente alega, em seu recurso ordinário, preliminarmente, que a decisão de primeira instância deve ser anulada para que seja determinada a juntada do relatório de controle de qualidade para que o FRE se manifeste sobre a não aplicação do programa nos conformes. Entende a recorrente que a decisão de primeira instância não condiz com a realidade jurídica do caso, pois, segundo afirma, não se discutiu em sua impugnação a existência do controle de qualidade, mas sim se o controle de qualidade analisou ou não a aplicação do programa nos conformes. Da análise da impugnação da contribuinte, folha 544 a 569, podemos observar que os questionamentos relativos à juntada do controle de qualidade estão encartados nas folhas 554 e 555, subtítulo 4.2, primeira nulidade por ausência de comprovação de controle de qualidade. Enquanto as alegações relativas à não aplicação do programa nos conformes foram apresentadas as folhas 555 a 557, subtítulo 4.3, segunda nulidade por ausência de observação da legislação nos conformes. Da leitura atenta dos mencionados tópicos da impugnação, podemos constatar que se trata de argumentos autônomos, cada um visando impugnar o AIN extrajudicial sob um prisma, sem nenhuma inter-relação entre eles, diferentemente do que afirma a recorrente em seu recurso ordinário. Corroborando o mesmo entendimento, vemos que as folhas 568 e 569, sob o título 7, pedidos e requerimentos, a contribuinte requer separadamente: b. O reconhecimento da nulidade por ausência de controle de qualidade nos termos da Portaria CAT 115 de 2014. E c. O reconhecimento da nulidade por não aplicação do nos conformes, Lei Complementar 1320 de 2018. Da análise da decisão preferida pela Unidade de Julgamento de Santos, de 1050 a 1059, podemos constatar que os tópicos acima mencionados foram devidamente analisados do modo como foram apresentados, isto é, independentemente um do outro, e a decisão foi adequadamente fundamentada pelo julgador, não havendo nulidade no deciso. Assim, não pode pretender a recorrente inovar em seu recurso ordinário, alegando nulidade da decisão de primeira instância, baseada em pretensa inter-relação entre os tópicos que sequer foi apresentada ao julgador monocrático. Por essa razão, não conheço da nulidade apontada. No mérito, alega a recorrente em seu recurso ordinário que o procedimento por ela adotado de emissão de nota fiscal de entrada relativamente às supostas devoluções estaria correto, uma vez que as operações se enquadrariam no conceito adotado pelo artigo 453 do Regulamento do ICMS de devolução por qualquer motivo. Desse modo, afirma que é indevida a glosa dos créditos, uma vez que todos os procedimentos necessários foram adotados e, portanto, tem o direito a descreditar do ICMS anteriormente destacado, sem necessidade de qualquer autorização do fisco, nos termos do artigo 63, inciso 1 do Regulamento do ICMS. O artigo 63, inciso 1, a linha B do regulamento, autoriza o creditamento, independentemente da autorização, do valor do imposto debitado por ocasião da saída de mercadoria, nos casos de retorno de mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário. E aí eu reproduzo o artigo 63, inciso 1, a linha B. Por sua vez, o artigo 453 do regulamento estabelece os procedimentos a serem adotados no caso de o estabelecimento receber em retorno mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário. Reproduzo também o dispositivo 453 do Regulamento do ICMS. Assim, para legitimar os créditos de ICMS apropriados nos termos do artigo 63, inciso 1 do regulamento, deveria ter a autuada demonstrado integral cumprimento do quanto disposto no artigo 453, quais sejam a comprovação por todos os elementos, inclusive contábeis, de que a importância debitada ao destinatário não tenha sido recebida, item 4 do artigo 463, e 2. A apresentação da DANF com as anotações no verso que justificariam a devolução,
item 2 do parágrafo único do artigo 453. A autuada foi notificada em duas oportunidades, folhas 226 a 227 e 231 a 232, para apresentar os documentos comprobatórios do retorno das mercadorias. Em resposta, afirmou que se tratou de cancelamentos de vendas que não foram entregues e/ou recebidas pelo destinatário e, para comprovar as operações, juntou diversos e-mails relativos a inconsistências nas transações realizadas com seus clientes e pedidos de refaturamento. A única DANF apresentada nesse momento, contendo o motivo de recusa anotado no verso, refere-se à nota fiscal 101.672, folha 603, que não está relacionada a nenhuma das notas fiscais de entrada cujo crédito foi objeto de glosa no presente auto, relacionadas no demonstrativo de folhas 8. Em sua impugnação, para fins de demonstrar seu direito ao creditamento do ICMS, a autuada apresenta declarações firmadas por seus clientes dando conta do não recebimento das mercadorias constante das notas fiscais mencionadas nas declarações. Notas fiscais que, segundo a firma, referem-se ao refaturamento das operações que teriam sido supostamente canceladas pelas notas fiscais de entrada, objeto da autuação. E-mails relativos a inconsistências nas transações realizadas com seus clientes e pedidos de refaturamento. Relativamente à obrigação prevista no parágrafo único do artigo 453 do regulamento, de que deve ser notado no verso da DANF pelo destinatário ou pelo transportador o motivo de não ter sido entregue a mercadoria, apenas para a nota fiscal 109.646 o requisito foi cumprido, folhas 595. As folhas 716 existe o verso de um documento indicando recurso de recebimento, mas não é possível identificar a qual nota fiscal se refere. A mesma situação ocorre às folhas 831 e 912. Também não foi possível identificar no extenso conjunto probatório carregado aos autos pela recorrente os documentos aptos à comprovação de que a importância debitada ao destinatário não tenha sido recebida, exigência do inciso 4 do artigo 453 do regulamento. Deste modo, resta patente que a recorrente não logrou êxito em comprovar o atendimento aos procedimentos previstos no artigo 453 do Regulamento ICMS, não restando, portanto, comprovado seu alegado direito ao crédito de ICMS nos termos do artigo 63, inciso 1, a linha B, do Regulamento ICMS. Dito exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Aberto os debates. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Doutora Renata? Um minutinho. Iniciar a votação. Encerrada a votação, prevaleceu o meu voto por unanimidade, pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso ordinário interposto. Então, sendo esses os processos que tínhamos na pauta de hoje, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. E esta é a última sessão desse semestre, estamos em recesso, então vejo
vocês em agosto. Então, todos um bom recesso. Obrigado. Gerson, pode encerrar a gravação.